Vamos lá de novo. Foi. Deixa eu ver só. Tá certo. Então vamos lá. Só vou recapitular então. Quando a gente fala de calendário, então, faz 4 dedinhos assim. Certo? Calendário. Mês, você faz assim. Então, ó, sempre fazendo assim, ó, com essa pinçazinha do dedo. Então, o indicador com o polegar. No calendário, você faz nos 4 dedos, do indicador até o dedo mínimo. Mês, você faz assim. Como eu disse para vocês, algumas pessoas vão falar assim, daqui a 2 meses, tá num contexto, alguma conversa ali, ele fala assim, mês. Então, ele está falando de 2 meses. No segundo mês, dependendo da conversa, então você sempre fala assim, 2, 3 meses, 4 meses. Aí, às vezes, fica mais fácil, em vez de fazer 6, fazer assim, 6 meses, pode fazer assim, 6 meses, tá bom? Aí ficaria melhor. Quero mandar uma dúvida. Quem é canhoto e faz os movimentos com a mão esquerda não tem problema, não. Não tem problema. Se você faz com a mão direita ou com a mão esquerda, não tem problema, tá bom? Não muda muito, não muda. A questão é que tem sinal que vocês até fazem com uma mão, tem sinal que vocês fazem com as duas mãos, não tem problema não. Muito do contexto, se caso interferir em alguma coisa, o surdo ele vai te explicar, ele vai te ensinar, ele vai falar alguma coisa, mas não é comum mudar não, tá bom? Só aceitando mais uma pessoa na sala, beleza? Então, Então vamos lá. independente do sinal. Sim, tem sinal que pode ser que mude um pouquinho, caso assim, por exemplo, você vai falar que eu gosto de uma pessoa, então gostar, né? Você faz assim, ó, gostar. Geralmente a gente faz na direção do peito direito. Então, porque a gente sempre fala, o coração está mais para o lado direito. Lado direito não, desculpa, lado esquerdo, né? Eu já viajando. Então, mais lado esquerdo. Então, a gente faz no peito esquerdo. Então, a gente sempre coloca aqui, porque a gente fala assim, a gente faz próximo do coração. Então, é mais comum você fazer com a mão direita. Porém, recentemente eu estava vendo alguns vídeos de tradução daquelas lives que estava tendo assim, e estava tendo show com tradução simultânea em Libras. E eu estava assistindo algumas músicas e eu vi alguns intérpretes fazendo assim, por exemplo, gostar. E fazia no meio do peito. Não fazia necessariamente no lado esquerdo do peito. Então, pode ser que você faça com a mão de esquerda, no caso, e aí, como você faz o mesmo movimento com o mesmo ponto de articulação, não vai ter muita diferença, o surdo vai conseguir entender bem, tá bom? Tranquilo? Vamos lá, então, eu falei mês para vocês, falei o calendário, então semana, novamente, semana, vocês podem fazer com os 7 dedinhos assim, ó, indo da esquerda para a direita, semana, ou vocês podem fazer assim, com um dedo só. E aí você mostra o dorso da mão. Então faz assim ou assim. Tá bom? Então 7 dedinhos, palma da mão voltada para baixo e faz isso aqui. Ano, você pode fazer assim, o ano. Se você está falando, por exemplo, do ano passado, você faz o sinal de ano e com a mão que está em cima, que geralmente é a mão direita ou a mão esquerda, você joga o ombro para mesmo correspondente à mão. Então você faz esse sinal para trás. Passado. Então você faz assim, para trás. Ano passado. Se você está falando o ano daqui a um ano, o ano seguinte, um ano à frente, você faz o sinal de ano e você faz com o indicador, você faz assim, ó, e vai para frente. Então você vem daqui, tá onde parou o sinal de ano e faz com o indicador assim. Daqui a um ano, no próximo ano, tá bom? Então, ano passado e daqui a um ano. Tem algumas pessoas, isso eu não tinha falado antes. Tem algumas pessoas que colocam assim, daqui, tipo, 2 anos. Faz assim, ó. Coloca 2 anos. E ele pode colocar assim, tem gente que coloca.
Deixa eu abrir a sala mais duas pessoas aqui entrando na sala. Deixa eu aceitar. Eu não sei porque toda hora tem que ficar aceitando. Antes a gente ia direto, agora fica toda hora nisso. Tem que ficar aceitando as pessoas. É ruim porque... Vamos lá. Ó, mais uma pessoa, acho que caiu o sinal do Alex. Nossa, imagina a aula toda assim. Não conseguiu. Só estou colocando mais pessoas na sala aqui que tá caindo toda hora, não sei porquê. Bom, acho que tá indo do Alex aqui. Deixa eu continuar. A Stephanie agora. Caramba. Tá caindo toda hora o sinal, hein? Acho que tá aí. Vamos lá. Continuando aqui, então. Semana, então. Quando a gente está falando os dias da semana agora, os dias a gente pode fazer assim, né? Que é o que a gente sempre está usando, né? Dia, como se fosse o sol surgindo. Então está amanhecendo, dia. Ou dia faz assim. Então vem dessa região, dia. Então a gente pode fazer assim ou assim, dia. Tá bom? No caso, então, domingo, você faz um desenho na frente do rosto. Domingo. Então, domingo, tá bom? Segunda você faz o sinalzinho, dois dedinhos e bate aqui na testa. Tem pessoas que fazem assim, esses sinais dias da semana, ou faz assim, e dá duas batidinhas, tá bom? Mais comum é você ver fazer assim, ó, com uma mão só, e bate uma vez só, quer dizer, segunda, terça, três dedinhos, quarta, quatro dedinhos, quinta, faz o cinco aqui, ó, sinal de cinco, lembra? Quinta, sexta, faz assim, ó, sexta. Eu já vi gente fazer assim sexta, mas não é tão comum. Assim, sexta e sábado faz assim. Algumas pessoas fazem indo na direção da boca, então faz assim, sábado, ou faz assim, na frente da boca. A ideia é o quê? Se você está falando dia da semana, você faz assim, o dia de sábado. Porque ele é muito parecido com laranja, lembra? Limão, a cor laranja, né? Então, você faz assim, sábado também. Deixa eu passar esse slide. Tem mais gente lá para entrar na sala. Estou admitindo. Beleza. Eita, apareceu mais gente. Soraya. Caramba, hoje a sala tá cheia, hein?
Eu coloquei alguns calendários aqui para vocês. Depois eu vou mandar isso para vocês, deixar lá no portal dos alunos. E eu deixei esse calendário que fica bacana para vocês visualizarem, e é o calendário desse ano. Então, no caso, né? Desculpa, deixa eu beber uma água aqui. Como que você faria aqui a tradução desse calendário? Então, a gente colocaria aqui, ó, ano de 2020, ou assim, tá bom? Então, eu falei para vocês, eu sempre costumo fazer assim, né? Sempre mostrando o dorso da mão, que é o mais comum. Então, a gente faz ano. Então, eu vou fazer assim, ó. 2020. Mês, janeiro. Aí, como faz janeiro? Você faz assim, janeiro. Você faz um J só. Né? Alguns fazem assim, JN, janeiro. O mais comum é você ver só um J. Só que é comum fazer assim, mês de janeiro, tá bom? Então, comum é fazer assim. Se você só fazer assim, é melhor. JN, aí ficaria um pouco melhor. Jornal, eu ia falar Jornal Nacional. Janeiro, então mês de janeiro, tá bom? Aqui no caso, ó, nos outros aqui que a gente tem, vocês estão vendo aqui, ó, tem os sinais. Olha aqui no mouse aqui mexendo. Então tem o sinal, por exemplo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá bom? E aí tem os dias da semana. Então a gente dias da semana, aí tem o dia 1º, dia 1, dia 2, dia 3. Aí vai colocar quais os dias do mês, na verdade, né? Nem da semana, do mês. Então, ó, fevereiro. No mês de fevereiro, então, mês, a gente faz assim, ó. Uma mão fica aberta, geralmente eu coloco, no caso eu estou colocando a mão direita, mas você pode colocar a mão esquerda. E a outra mão faz isso aqui, ó. Isso aqui é sinal de samba também. Samba. Então, no mês de fevereiro, geralmente tem o quê? Carnaval. Por isso que o sinal de fevereiro é esse, tá bom? Então, você, com uma mão, você faz assim como se fosse um pandeiro. E aquele samba de paulista, sabe? Que faz assim, samba assim. Com uma mão você fica assim, com o indicador, e a outra com a palma da mão aberta. Fevereiro. Março. O março tem 2 sinais para mês de março. Você pode fazer o sinal, então, assim, ó, que nem tá ali. Você coloca 3 dedinhos aqui e faz assim, ó. Março. Que nem tá nesse slidezinho aí. Ele tá assim, né? Mês de março. Faz assim. Aí você faz o movimentozinho e vai para frente. Bem assim, ó. Mês de março. Ou você pode fazer assim. Mês. E aí você coloca M e o C cedilha. Dá aquela tremidinha, ó. Que eu estou mexendo rápido e a câmera não pega. Então você faz uma tremidinha aqui, ó. Você coloca o M e o C cedilha. Tá bom? Mês de março. Abril. O abril faz assim, ó. Aqui é muito parecido com... A gente faz assim, porque no mês de abril tem a comemoração de Tiradentes. E é parecido com alguém sendo enforcado, com uma corda no pescoço e assim. Porque Tiradentes morreu enforcado, né? Segundo a história. Então, o mês de abril é assim, tá bom? Então, a gente faz mês de abril. O mês de maio tem 2 sinais também, maio. O maio é muito comum, é mais comum você ver digitação do mês de maio. Então, faz assim, mês, aí faz assim, M-A-I-O, maio. Ou faz assim, ó, vê se ali no desenho vocês conseguem entender. Faz assim, ó. Faz um 3zinho, assim, que é os 3 juntinhos, é por causa que é um M. Sinal de M, lembra a configuração M? E você faz assim no rosto, tá bom? Então, mês de maio você pode fazer dessa forma, ou você pode fazer M-A-I-O, maio. Deixa eu colocar aqui, tem mais gente para entrar na sala aí. Deixa eu admitir aqui.
Deixa eu voltar lá. Mês de maio. O mês de junho é o que eu acho mais bacaninha. Eu gosto do sinal do mês de junho, que eu acho bem icônico. Então a gente faz o quê? No mês de junho, a gente faz assim, mês. Algumas pessoas fazem J e faz esse sinalzinho, ou faz somente esse sinalzinho. É mais comum você ver J de junho e esse sinalzinho. Esse sinalzinho, ó, vocês estão conseguindo ver? É 2 dedinhos e faz assim, ó. Um sobe e o outro desce. É fogueira, pulando fogueira, porque mês de junho é festa junina, né? Então faz assim, ó, pulando fogueira, tá bom? Então, quando geralmente a fogueirinha da festa junina fica cruzada, né? Aqueles tocos ficam cruzados, então faz assim. Só que aí você faz com a palma da mão voltada para baixo, imagine aqui, e faz assim, ó. Então faz assim, tá bom? Mês de junho. O mês de julho é bem simples, você vai fazer um J e um L. Alguns fazem esse L puxando para o lado. Então faz assim, ó, J e L, puxando para o lado. Ou você só faz e fica parado. Porque você está falando do mês. Mês de julho, tá bom? Mês de agosto. O mês de agosto você tem duas formas de fazer. Você pode fazer o mês, então, de agosto. Assim, ó, mês, e você faz um A e faz assim. Gostar, por isso que você faz assim. Ou só faz o quê? Mês e faz assim. Agosto, tá bom? Você tem dessas duas formas, fazendo A e depois fazendo assim, ou fazer só mês e assim, agosto. O mês de setembro, eu não sei por que ele é assim, eu já tentei ver por que ele é assim, mas você faz assim, mês, e você faz assim, ó. Vê se vocês conseguem enxergar. Minha mão fechada, abre e fecha. Abre e fecha, tá bom? E você faz do lado do seu corpo. Eu tô, no caso aqui, eu estou fazendo do meu lado direito, né? E aí você pode fazer do lado esquerdo também, tá bom? Então a gente fala mês de setembro. Por que assim eu não lembro? Não sei. Tem gente na sala aqui, deixa eu abrir para ela entrar. Acho que tem gente que tá caindo sinal toda hora, né? Tá. Mês de outubro, então. Ah, o mês de outubro, não falei. O mês de outubro você faz o quê? Mês. Faz um Ozinho de outubro, então faz o O e faz assim, ó, dá uma mexida no O. Alguns fazem essa mexida um pouco mais demorado e outros só fazem uma balançadinha e param. Tá bom? Então, mês de outubro. E dá uma mexidinha com a mão. Vou fazer um pouco mais devagar para vocês enxergarem. Tá bom? Faz assim. Outubro. Mês de novembro. O novembro tem gente que faz de duas formas também. Então faz assim, mês de novembro, você faz o N e faz assim, ou faz assim, mês de novembro. Só faz paradinho, tá bom? Sem essa ponto de articulação. Só faz assim, mês de novembro. E no final, dezembro, né? Último mês do ano, a gente faz mês de dezembro. Esse movimento, ó, vê se vocês acham que vocês vão pegar melhor assim. Ó. É como se fosse a barba. Eu estou fazendo um sinal de homem, só que eu estou fazendo grande, né? Por quê? Papai Noel. Mês de dezembro é o comando quando se comemora o Natal. Então a gente usa esse sinal aqui, ó, como se fosse a barba do bom velhinho, né? Tá bom? Então, mês de dezembro. Deixa eu aceitar mais umas pessoas na sala.
Acho que tá caindo muito a internet, né, de vocês aí, tá toda hora. Tá oscilando. Vamos lá, mais. Então, os meses do ano. Aqui, ó, eu deixei esse slide. Se vocês perceberem aqui, tem alguns sinais diferentes, né? Então, ó, janeiro é o mesmo sinal que eu passei para vocês do J. No caso aqui do fevereiro, ele tá só assim, ó, na frente do rosto. Você pode fazer assim em fevereiro também. Então, você faz mês de fevereiro. Faz só assim, ó, na frente do rosto. Porque aqui é muito conhecido como samba, tá? Então, pode ser que alguns lugares do Brasil fazem muito assim, fevereiro. Tá bom? Aqui no mês de março, ele está digitando o mês de março. Então, no caso, ele está fazendo M, A, R, C cedilha e o O. Março. Mês de março. Mês de abril, né? O mês de maio ali, então ele está digitando também M, A, I, O. Maio. No caso de junho aqui, como eu falei para vocês, né? Festa junina. O mês de julho aqui, no caso, né? Ele está fazendo aqui, não dá para ver aqui direitinho, mas ó, é o J e o L que eu falei para vocês, né? O agosto, ele só está fazendo aqui, né? No peito. O setembro, como eu falei para vocês, assim, setembro. Outubro, ele está fazendo assim, ó. Ele faz um círculo com o O. Está fazendo assim, ó. O círculo. E eu falei para vocês que pode ser feito assim também, tá bom? Então tem esses dois sinais. Então você fala mês de outubro ou mês de outubro, fazendo um círculo. Novembro, que eu falei para vocês, né, do Nzinho. E dezembro, você faz a barbinha do bom velhinho aqui. Aqui, dias da semana. Eu já mostrei para vocês dias da semana, eu deixei esse daqui só para vocês visualizarem às vezes melhor, né? Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá bom? Aí a gente tem alguns sinais relacionados a tempo, diretamente, e advérbios de tempo. Então, primeiro para começar aqui, ó, esse sinalzinho aqui que está mostrando aqui, está relacionado a tempo. Então a gente faz o seguinte, a gente faz assim, ó, que a gente pega o sinal de relógio, a gente faz assim, ou faz assim, ó, tá bom? Então a gente faz assim, ó, ou deixa assim, que eu estou mostrando é o seguinte, deixa o polegar apoiado no punho e o indicador faz assim, ó, e junta com o polegar, faz aquele movimento de pinça. Ou ele é feito também assim, ó, só com o indicador fazendo assim, ó, indo na direção do punho, que é onde fica o relógio, né? Você vai na direção onde fica o relógio de punho. E aí faz esse movimento aqui, ó, circular. Depois, mais alguns slides, eu vou explicar melhor esses movimentos circulares. Mas aí você faz assim, tempo. Tá bom? Horas. Aí, ó, vocês estão vendo que tem dois desenhozinhos aqui de horas. Então, você pode fazer assim, hora, porque aí você está falando do relógio, lembra? Hora. Ou assim, ó, que é mais comum, porque você faz o ponteiro do relógio se mexendo. Então, ficaria assim, ó. Olha o ponteiro do relógio se mexendo. Então, você faz assim, na direção onde fica o relógio de punho e o ponteiro do relógio se mexendo. Minutos, você faz assim. Então, você pode fazer assim, ó. Minutos. Assim. Aí, segundos, alguns fazem assim, faz o Szinho e faz assim, indo para frente, para voltando, sabe? Ó. Segundos, tá bom? Eu acho que eu não deixei segundos aqui no caso, né? Aqui, semana também, eu não cheguei a mostrar isso de 2 semanas. Acho que eu não mostrei, né? Mas semana, lembra que eu falei assim? E você pode fazer assim, ó, 2 semanas.
3 semanas, 4 semanas, 6 semanas. Você pode fazer assim também, tá bom? Então aqui, ó, no caso aqui, na linha de baixo aqui, ó, ontem, você faz assim, ó, pega aqui, coloca o polegar nessa direção e faz assim, ó, o indicador indo para trás. Ontem. Então, ontem. Anteontem, são 2 dias atrás, você faz assim, com 2 dedinhos e faz assim, ó. Deixa eu ir para trás aqui para vocês visualizarem melhor. Anteontem. Então, ontem foi um dia anterior, ou 2 dias atrás, né? Anteontem, tá bom? Faz com 2 dedinhos. Já. O já você faz assim, ó. Já. Geralmente, ó, deixa eu ver, vai pegar bem aqui a filmagem. Você faz assim, ó. Alguns fazem com um pouquinho de curva, quase parando numa diagonal. Faz assim, tá? Só que pode confundir com outro sinal que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas, geralmente já. Você faz com uma mão só e você faz assim. Já. Tá bom? Já. Agora. Então, agora, ó. Vê se vocês conseguem perceber. Tem 2 formas de fazer. Não, 2 formas não. Tem 2 sinais aqui muito parecidos. Principalmente, na verdade, são 3, né? Se a gente pegar presente, a gente faz assim, ó. Presente. Alguns fazem assim, ó. Balançando a mão 3 vezes. Então, ó. 1, 2, 3. Presente. Quando eu estou falando de agora, eu faço assim, ó. Eu faço um movimento mais rápido e eu faço 2 vezes. E paro. Então eu faço agora. Bom? Agora. Se eu falo hoje, eu faço só uma vez. Faço hoje. Hoje eu trabalhei dando aula de Libras. Agora, por exemplo, agora eu vou dar prova de Libras para vocês. Então agora você faz 2 vezes. Então, ó, 1, 2, agora. Agora. E hoje você faz uma vez só. Hoje. E presente você faz 3 vezes. 3. Tá bom? Geralmente o presente você deixa a palma da mão mais voltada para cima. Já no agora e no hoje você deixa mais uma diagonal. Faz mais ou menos assim. Também tem um pouquinho dessa diferença em relação ao ponto da mão, do movimento da mão. Então, agora e hoje, tá bom? Amanhã também, quando você fala amanhã, você faz assim, ó. Com o dedo do meio, você pega aqui e faz assim, ó. E desce. Então, vem dessa região da parietal aqui, né? E você faz assim, ó. Desce. Então, com o dedo do meio. Amanhã. Deixa eu ver, desses aqui acho que já foram todos. Então, passado, lembra quando eu falei, por exemplo, ano passado? Quando você fala de passado, você faz assim, ó, joga para trás. Se eu falo ano passado, ano passado. Bom? Presente, olha aqui ó, o desenhozinho do presente. Lembra que eu falei para vocês agora? Então, presente você faz assim, ó. 1, 2, 3. Presente. Deixa eu ver se vai ficar melhor assim. 1, 2, 3. Tá bom? Presente. Futuro, você faz a configuração em F. Então, polegar para fora. Faz assim, ó. Futuro. Então, faz assim, ó. Fica de lado, com a palma da mão voltada para o lado. E você faz assim, ó. Futuro. E leva a mão à frente. Tá bom? Que é algo que vai acontecer. Por isso que você está colocando à frente. Que você não viveu ainda. Futuro. Tá bom? Sempre você faz assim, ó. Sempre. Lembra continuar? Continuar que você faz assim? Continuar você faz assim, ó, 1 e 2. Sempre você vai balançando um pouco mais. Então imagine que continue, você faz 2 vezes,
Então, ó, 1, 2, e sempre você faz 3 ou 4 vezes. Sempre, tá bom? Nunca você faz como se fosse um N e faz assim, ó. Nunca. Então, ó, deixa eu ver se vai ficar mais grave para ver. Nunca. Então faz assim, ó. Nunca. Tá bom? Começa com os 2 dedinhos apontando para cima e termina para baixo. Nunca. Já tem mais a ver com um advérbio de negativo, né? Mas vamos lá. Manhã. Manhã você faz assim. Ou, lembra que eu falei para vocês? Manhã a gente pode fazer assim, né? Com manhã. Também porque falar de bom dia, tem uns que usam assim. Geralmente, manhã a gente usa assim. Manhã. Né? Quando a gente fala assim, a gente está falando de dia. Que está nascendo, um dia que está começando. Dia ou manhã. Tarde. Tarde, lembra que a gente faz assim, né? Deixa eu começar para trás. Tarde. Ou para frente, né? Tarde. A gente pode fazer para o lado ou para a frente. Tarde. Noite, a gente faz assim. Então, noite, escondendo. Madrugada. Madrugada tem 2 sinais. O mais comum de vocês visualizarem é esse aqui, ó. Que é você coloca o dorso da mão aqui, nessa direção, que ele vai ser o ponto de articulação. A mãozinha vem fechada e você vai colocando os dedos assim, ó, e abrindo, ó. E vai colocando assim, ó, como se você estivesse fazendo noite, lembra? Noite? Noite, só que você vai fazendo assim, ó. A gente vai abrindo os dedos. Geralmente, por que a gente abre os dedos? A gente vai falando os horários da madrugada. Então, assim, 1h da manhã, a gente faz assim, ó. 1h da manhã. Que é madrugada, né? Então faz assim, 1, 2, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. A gente vai colocando, contando os dedinhos assim. Aí madrugada, o sinal de madrugada, você faz assim, você abre todos os dedos. Então você faz isso. Madrugada. Tá bom? Aqui no caso aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, que ele faz madrugada só assim, ó. Vai abrindo, ó, começando com o dedo mínimo e aí vai abrindo todos os dedos, fazendo assim. Só que geralmente a gente coloca o ponto de articulação da outra mão para fazer o movimento, que a gente usa o movimento de noite. Tá bom? Professor. Pode falar. Ah, não, deixa, esquece, você vai falar. Você vai falar, já vi já. Deixa eu colocar aqui, admitindo o Paulo de novo. Vamos lá. Você viu aí? Eu vou falar. Ó, esse aqui eu já mostrei para vocês. Então hoje, ó, aqui eu só repeti para mostrar algumas coisas para vocês estudarem bem isso. Então, ó, hoje você faz só um movimento e o agora você faz 2 movimentos. Então faz hoje, agora. Hoje, agora. Tá bom? Ontem, então lá, de novo, recapitulando. Ontem, amanhã você faz assim, ó. Então, com o dedo do meio, faz assim. Amanhã. Sempre, lembra? Então faz assim, ó. Faz 4 movimentozinhos, sempre. Nunca. Então faz assim, ó, Nzinho. Nunca. Aqui no caso não está aparecendo, mas o fim a gente costuma fazer assim, ó. Ou faz assim e abre as mãos, ou faz assim e faz assim, ó. Então com a mão aberta faz assim, ou faz assim, ó. Você deixa como se fosse um ozinho assim, ó. E os outros dedos deixa um pouquinho aberto. Ó, vê se vocês conseguem ver. Fica assim. E aí faz assim, ó. Fim. E abre as mãos. Fim. Então faz assim, ó. E abre as mãos, ó. Só que aí você faz assim, de lado. Com as palmas das mãos voltadas para os lados. Fim. E aí cruza aqui na frente. Ou faz assim, né? Assim, ó. Fica cruzado e faz assim. Fim. Aí com a mão fechada e abre a mão. Fim. Tá bom? Antes e depois, você costuma fazer o quê? Ó? Usa a palma da mão como referência.
você usa aqui, ó, o polegar e o indicador, e você fala assim, ó, se você está jogando para trás, você está falando antes, porque você está falando que é algo que aconteceu. Ah, antes. Se você está falando depois, é algo que vai acontecer depois. Então, ó, depois. Antes. Depois. Tá bom? Também você pode fazer assim, ó, tem esse outro sinal aqui, depois, você pode fazer assim, depois. Pode fazer assim também. Depois. Tá? Então, ó, o indicador, depois. Jogando para frente. O mais comum é usar a palma da mão como referência, como ponto de articulação. Depois e antes. Jogando para trás, depois jogando para frente. Tá bom? Esse antigamente, você costuma colocar assim. Você faz o sinal com as mãos assim e joga para trás. Então você faz assim e joga para trás. Então assim, ó, segura aqui, ó, e depois você abre e joga para trás. Antigamente, há muito tempo. Então você começa assim, ó. Você está falando não é só passado, há muito tempo, antigamente. Tempo que eu falei para vocês, né? Tempo. Alguns fazem só assim, alguns fazem só assim. Tempo. Tá bom? Férias. Férias você pode fazer assim, ó. Vê se vocês conseguem perceber que é um Fzinho. Então você faz assim, ó. Faz um F, usa o dorso da mão aqui e faz assim, ó. Um movimento circular. Então vê se vocês conseguem ver, ó. Eu faço um círculo. Então eu faço um F, configuração em F, faço assim, ó. Um círculo, tá bom? Férias. Se eu estou falando feriado, tem dois sinais para feriado. Aqui só está mostrando a segunda parte. Você faz assim, ó. Então, ó, deixa eu mostrar. Vou ir mais para trás para mostrar melhor. Você, com o indicador, você faz o sinal de vermelho. Com o polegar, encosta no sovaco lá, ó, na axila. E você faz assim, ó, com os dedinhos. Mexe os dedinhos. Que você tá de... Tô de folga. Tô de folga. Porque esse sinal também é folga. Você faz assim, folga. Feriado, então, você faz assim, o vermelho, e assim. Ou alguns fazem assim, como se fosse um X. Por que vermelho? Quando vocês colocam o calendário, no calendário não fica lá, quando é feriado, fica em vermelho. Então a gente faz assim, vermelho de folga. Porque o surdo fala o quê? Ah, aquele vermelho ali no calendário é o quê? Ah, vermelho é folga. E aí virou feriado esse sinal. Então, o sinal de feriado. Porque esse feriado, geralmente, as pessoas não estão trabalhando, né? Não grande... todo mundo, mas a grande maioria das pessoas estão de folga. E acabou virando esse sinal, tá bom? Então, vermelho e aqui, feriado. Deixa eu ver se foi todos. Tempo. Lembra que eu falei para vocês, quando eu falei de tempo, eu fiz assim, né, para vocês, ó, tempo. E aí eu falei que você pode fazer assim. Ah, professor, mas você falou que é assim realmente. E depois mostrou que só assim. Por que você faz assim? Vamos lá. Assim você já está fazendo sinal de tempo. Você está batendo aqui, ó, relógio, tempo. Só que você pode fazer assim para falar o horário. Que horas são agora? Porque a gente costuma fazer o quê? Essa região do rosto a gente usa como se fosse um relógio. Então a gente faz aqui, ó. A gente simula o relógio aqui. E aí que fica um pouquinho difícil. Por quê? Imagine o seguinte, ó. Aqui no caso, tá vendo aqui? 1 hora. Você coloca 1 hora para fazer com um dedinho só. Então, 1 hora. Você faz assim, 1 hora. Se você fala 2 horas, 2 horas, vai com 2 dedinhos. 3 horas, 3 dedinhos. Até aí tranquilo, né? Tá tranquilo. 3 horas, 3 horas da tarde. Você vai assim, 3 da tarde. 3 horas da tarde. 4 horas. 4 horas da tarde. Para o pessoal da farmácia, que vocês vão costumar vender medicamento ali, vocês explicam os horários para tomar. Então você vai falar assim, ele vai tomar de 3 em 3 horas o medicamento, né? Você faz assim, de 3
em 3 horas, toma o remédio. Então você faz assim, ó, de tomar o remédio, porque remédio você faz assim, ó. Vê se vocês conseguem enxergar aí. Faz assim, ó, como se estivesse segurando o remédio aqui, ó. É redondinho, que é a pílula, faz assim. E joga na boca, que é o remédio. E aí você faz assim, de 3 em 3 horas, toma o remédio. Tá bom? E aí você pode fazer assim. Ah, de 4 em 4 horas. 4 e 4 horas. Toma o remédio. Aí, no caso, os 5 em diante, ele fica um pouquinho mais complicado. Porque aí você faz o sinal do 5, porque não tem como você colocar seus 5 dedinhos só, porque aí vai ficando mais difícil. Então você faz o quê? Com um dedinho só. Faz aqui. E aí você faz o quê? O sinal de 5. Esse faz assim. Você faz assim. Termina em cima, 5. Ah, 5 horas. 5 horas. Tá bom? Aí no caso aqui, meio-dia, vocês estão vendo? Aqui, ó. Eu tô apontando com o coisinha aqui, ó, com o mouse. 5 horas, meia hora, quer dizer, você faz o sinal de tempo, relógio, e aí você faz assim, ó. Porque aí você cortou 1 hora. Então você fez assim, ó, meia hora. Assim. Ah, daqui a meia hora eu começo a trabalhar. No caso aqui, ó, se vocês visualizarem aqui, ó, 22 horas, né? No caso aqui, eu acho que tá. Eu acho que só tá. Ah, tá. É porque ele tá mostrando como se fosse à noite, né? Porque a 22 horas a gente tá falando de entrando à noite. Então, a gente pode fazer o quê, ó? Então, a gente faz assim. No caso, 2, 0, 0. Ou então, 2, 2, 0, 0. E aí a gente faz assim. Tá bom? 22 horas. Aqui, ó, no outro aqui, se vocês observarem, aqui no caso, ele está fazendo horas, ele está fazendo assim, de R, e aí ele está fazendo assim, por causa que você vai comer esse horário, geralmente meio-dia. Só que geralmente a gente faz o quê? A gente faz aqui e a gente aponta. Então a gente faz 1, 2, que é 12 horas. Então, meio-dia. Tem casos que você pode fazer o quê? E aí que fica um pouquinho mais complexo. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu admitir só mais uma pessoa aqui na sala. Tá bom. Vamos lá. Ó, alguns casos você pode fazer assim. E aí tem estudos que entendem perfeitamente isso, tá bom? Você usa o rosto como se fosse os ponteiros do relógio mesmo. Os ponteiros não, os números do relógio. E você vai marcando os horários. Então, aí que se torna muito difícil. Por quê? Imagina assim, ó, tá aqui, é 12, tá bom? Então, aqui a gente coloca 1, 2, 3 horas. 4, 5, 6 horas. Né? 7, 8, 9 horas. 10, 11 e 12. Então, a gente faz isso com o rosto. A gente faz como se fosse um relógio mesmo no rosto. Então, por quê? A gente vai explicar alguma coisa assim. No caso lá que eu falei para vocês, de 4 em 4 horas você vai tomar um medicamento, ou de 3 em 3 horas você vai tomar um medicamento. Então você pode colocar para a pessoa explicar dessa forma, explicar no rosto, como se fosse um relógio mesmo. Então ele vai explicar que vai tomar meio-dia, então aí você vai falar assim, 1, 2, 3, toma outro remédio. Aí faz assim, 4, 5, 6, toma outro remédio. 7, 8, 9 horas, outro remédio. 10, 11, aí meia-noite, aí você faz assim, né? Noite, outro remédio. Então, de 3 em 3 horas, você pode fazer assim. É difícil no sentido assim, de você acostumar a colocar nos pontos. Mas isso é costume, é treinar. Mas às vezes fica muito mais fácil de você explicar, orientar. Então, para vocês farmacêuticos, que vai explicar esses horários, é muito bom. Por caso, por exemplo, do pessoal da enfermagem, por exemplo, que vai aplicar um medicamento também, né? E aí ele vai aplicar o medicamento com um paciente que é surdo.
e ele vai explicar, a pessoa está internada, ele vai explicar os horários que vai tomar o medicamento, você pode fazer isso também. A explicar com o rosto e vai mostrando os horários que ele vai tomar o medicamento, que ele vai ter visita, é 3 horas da tarde, você tem visita, aí você pode fazer assim, né? E você pode digitar, né? Ver, aí você pode fazer a visita, né? Digitando, fica mais fácil. Ou, no caso do pessoal da educação física, deixa eu ver. O pessoal da educação física, que vai passar os horários de um treinamento, de um exercício, explicar os horários, assim, como funciona a academia. Às 8 horas, então você faz assim, né? 6, 7, 8. 8 horas, aí você pode fazer 8 horas. Tá cheia a academia. 8 horas é o horário que fica pico na academia, muito cheio. Você pode fazer assim, então pode explicar também dessa forma, tá bom? Que aí fica muito mais fácil também, tranquilo para vocês. Eu acho que aí só tem esses pronomes interrogativos. Aí a gente termina essa parte de hoje. Nossa, foi rápido hoje. Vocês não fizeram perguntas também. Tem dúvidas, pessoal? Quanto a gente passou até agora? Calendário, alguma dúvida? O Paulo falou que a internet dele tá caindo toda hora, mas eu percebi. Tá muito ruim hoje o sinal, né, para vocês aí, tá muito ruim. Para mim também tá muito ruim hoje. Acho que tá um pouco melhor que a semana passada para mim. Mas vamos lá. Ó, isso aqui eu vou provavelmente passo semana que vem. Semana que vem não, que é prova, né? Então beleza. Pronomes interrogativos. Então a gente pode fazer o quê? São perguntas, né? Como você vai fazer algumas perguntas ali. E aí pode ser, os sinais podem estar no começo ou no final, né? Então essa interrogação, essa pergunta. Depois eu vou mandar um videozinho para vocês, tem um vídeo muito bacana de um professor e ele explica muito bem isso, ele mostra muito bem esses sinais que eu estou passando para vocês, e aí vocês podem ir assistindo também para vocês irem fixando alguns sinais e estudando, tá bom? Então, pergunta, lembram disso? Pergunta que você faz assim, né? Então, faz assim, pergunta. Pergunta. Quando você fala, tá respondendo, resposta. Então, assim, eu vou responder, você responde. Então, responda a minha pergunta. Tá bom? Responder, perguntar. Então, se eu estou falando, eu vou perguntar, você está perguntando para mim, eu faço apontando para mim. Se eu estou perguntando para você, pergunta para você. Tá bom? Qual é o seu nome? Lembra o sinal de nome? Eu vou revisitar isso, mas sempre lembra o sinal de nome? Quando a gente faz assim, nome, a gente faz assim, apontando para cima. Se eu estou perguntando o seu nome, qual é o seu nome? Eu estou perguntando, eu faço assim, aponto para você e fico. Eu uso a minha expressão facial para fazer a pergunta. Então, isso é muito importante. Durante as perguntas, eu usar a expressão facial, geralmente de levantar a sobrancelha e interrogar com o queixo, levantando um pouco o queixo, tá bom? Então, seu nome. Estou apontando para você, então já não estou apontando para cima. Eu estou apontando para você, ó. Seu nome. Qual é o seu nome? Se você está respondendo, ó, meu nome. Meu nome? Estou questionando. Meu nome? Você está perguntando meu nome? Perguntando meu nome? Tá. Então, você vai apontar para você. Quando você vai responder, ó, meu nome, aí eu respondo. Né? Quando, no caso aqui, quando está relacionado com uma mão só, está fazendo o sinal, mas você pode fazer com 2 mãos. Geralmente é feito com 2 mãos. Mas você faz assim, ó, com a palma da mão para baixo, você faz assim, ó, e depois a palma da mão fica para cima. Então fica assim, ó, e você faz esse movimento. Quando? Tá bom? Ou assim, ó, quando? Com as 2 mãos. Então palma da mão para baixo, faz assim. Quando? Quando? Quem? Assim, quem? Você usa essa expressão.
que também é o que. E aí está muito o que? A ver com a expressão facial. Que? Você usa muito a expressão facial, tá bom? Por quê? Porque você faz assim, ó. Vê se vocês conseguem enxergar aqui, ó. É parecido com um junho com 2 dedinhos. Só que você faz um dedinho só. Você faz assim. Só que você não faz assim, ó. Você faz só assim. Por quê? Por quê? Você usa a expressão facial. Por quê? Tá bom? E no caso aqui, o que e quem é muito igual. Só mostrar aqui o dedinho como fica, ó. Você fica assim, ó. Com o polegar próximo, assim, a pontinha do dedo indicador e faz assim, ó. Você vai para frente. O quê? Quem? Vai assim, tá bom? E onde você faz assim, ó, local. Onde? Onde? Então, se eu perguntar assim, onde você mora? Eu posso fazer assim, ou geralmente eu deixo o onde no final. Por quê? Como é a pergunta, eu posso fazer assim, mora onde? Então, você mora onde? Aí você falaria onde você mora, a rua tal, o número tal, endereço tal, e dadadadadere. Então você faz assim, onde, tá? E aí geralmente o onde você deixa sempre no final da pergunta. Então se você está perguntando você trabalha onde? Então você deixa esse onde no final. Geralmente na língua portuguesa, quando vocês estão conversando com os amigos, vocês falam assim, onde você trabalha? Em Libras, no caso o onde, você sempre deixa no final da pergunta. Então você colocar assim, você trabalha, sinal de trabalhar, lembra? Trabalha. Então palma da mão para baixo, você deixa esse formato em L e faz assim. Enquanto um está indo para frente, o outro está indo para trás. Ó. Você apontando com o indicador, ó, você trabalha onde? E aí a interrogação vem muito na expressão também passar. Olha o queixo levantado. Então, você mora onde? Você trabalha onde? E aí sempre vem essa pergunta no final. Tá bom? Eu não queria passar para vocês meio ambiente, porque senão vai ficar muita informação hoje. Eu acho que já foi até rápido, não é para ir tão rápido assim, mas enfim, né? Deixa eu. Tem dúvidas, pessoal? Dúvidas, perguntas? A prova.